Senhores, boa tarde. Primeiramente, a Câmara Municipal de Mariporã agradece a presença de todos os funcionários, todos os servidores, aqueles que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Informa a todos que está sendo gravado e quem que se sentir à vontade depois pode procurar na internet, que vai estar no site da Câmara, né, presidente? Para todos. Primeiramente, quero agradecer a presença do vereador Marcinho, vereador Tonhé, presidente Ricardo Barbosa, vereador Nil, vereador Écio, vereador Wilson, vereador Pastor Cícero, nossos funcionários, doutor Isabel, nosso funcionário, doutor José, vereador Marco Antônio, ex-presidente, eterno presidente dessa casa. Senhoras e senhores, nós estamos aqui para discutir os projetos de lei sobre complementares que tratam do regimento jurídico, plano de cargos, carreira e salários, servidores, magistério, guarda civil, estatuto do magistério e estrutura organizacional. Nós temos a presença aqui, e eu quero agradecer que compõe essa mesa, estamos aguardando o pessoal do sindicato chegar. Quero agradecer a nossa secretária, a Leonila Leite, que está presente, o senhor Luiz Carlos Sarmento de Paula, representando o Instituto MAS. Senhoras, um minuto. Senhores e senhoras, por favor, vamos fazer um pouco mais de silêncio. Tem uma pessoa querendo fazer. Por favor, Manuelino. Boa noite a todos, colegas funcionários e servidores, vereadores e autoridades. O que eu tenho a dizer como funcionário que tem 27 anos de prefeitura, eu acredito que é o mesmo que todos os que estão aqui têm a dizer. O plano não é bom. Essa é a verdade. E nós estamos aqui é justamente para tentar melhorar o plano, para tentar contribuir para que ele fique bom. Então, para isso, essas reuniões que nós estamos fazendo, eu digo isso porque nós participamos, eu participei no último processo de plano de carreira, eu pessoalmente participei de todas as reuniões. E 90% dos funcionários que têm 10, 15 ou 20 anos aqui ou mais, participaram disso também. Nós confiamos no plano uma vez. E nós queremos também confiar no plano agora. O único problema é que a gente está cheio de dúvida. Vocês veem aqui as professoras, por exemplo, que é um pessoal que tem um certo esclarecimento, que consegue compreender o que está escrito num texto, mesmo elas estão com dificuldade. O nosso sindicato também está com certa dificuldade de entender. Vocês, vereadores, eu digo isso... Eu não tenho procuração para falar em nome dos funcionários, eu não sou do sindicato, embora participe, tá? Mas vocês, vereadores, têm um peso muito grande nas costas. Vocês precisam se debruçar no projeto e cabe a vocês explicar para nós, sem o viés político, sem o viés de quem é prefeito, de quem é secretário ou de quem vai ser prefeito o ano que vem. Acontece que nós, funcionários efetivos, nós ficamos aqui. Às vezes, um ou outro pode, em determinado momento da vida, estar em uma situação melhor que o outro. Mas nós dependemos disso, é daqui que a gente tira o nosso sustento. Então, que eu, como funcionário, peço para os senhores, para os organizadores, primeiro, nessas reuniões, elas precisam ser melhor organizadas. O texto da lei... 90%, se não... Eu acho que todo mundo aqui já leu. Então, não há necessidade de ler os planos ou os estatutos para a gente de novo. É preciso apenas ser produtivo e explicar para nós realmente, porque tem gente aqui hoje, e me perdoe se eu estiver errado, tá? Me corrijam. Tem pessoas que mesmo hoje não sabem o que é a sexta parte. Boa parte dos funcionários, eles não conhecem os direitos que eles estão deixando de ter. O problema é você manter o que tem e tentar conseguir algo novo. Agora, tem um lado da administração? Tem, é claro que tem. Não adianta nada a gente ter um salário super produtivo se a prefeitura não conseguir pagar. A gente não quer também que a prefeitura entre em problemas. Então, o que nós precisamos é de ter algo bom para os dois lados. Não pode ser algo assim imposto, não pode ser algo que gere dúvidas no futuro. Então, é só isso. No primeiro momento, eu, enquanto funcionário, acredito no plano de carreira. Eu acredito que a gente pode sair com algo bom daqui. Entendeu? Se for para esse ano, se for para o outro, não tem problema. A gente já esperou tanto tempo. Eu estou desde 93 aqui esperando, vendo esse tipo de coisa. Entendeu? Sei lá, entendeu? Então é isso, gente.
Tá? Então, tudo que eu disse aqui, tudo que eu falo, gostaria até de falar mais coisas, mas tem mais gente para falar. Eu estou dizendo apenas enquanto funcionário, que fique registrado isso, independente de qualquer posicionamento que eu possa ter. Obrigado, Manuelino. Obrigado. Boa noite. Por favor, seu nome. Meu nome é Ana, tá? Hoje eu não estou mais atuando. Fui agente de saúde por 9 anos, tá? Eu digo aqui, o agente de saúde ele nunca foi enxergado. A nossa categoria, como quando aconteceu tudo o que aconteceu no passado, que nós fomos mandados embora, entendeu? Diversas reuniões, muita coisa foi feita e a gente nunca foi enxergado, né? E tudo que a gente ouvia, é uma categoria nova. Como que vai ser? Né? Como vai ser isso? Ainda vai continuar uma categoria nova? Quer dizer, porque surgiu um problema, aí vai agir uma categoria nova e ninguém... Chegamos ao ponto que chegou, né? Tivemos que entrar na justiça, o meu processo está correndo, entendeu? Então, assim, tem que ser bem olhado isso, né? Porque, senão, o que vai ser da gente daqui uns dias? Entendi. Ana, eu agradeço. Desculpa. Qual é a pergunta? Desculpa. Qual é a pergunta? O agente de saúde, né? Eu atuei 9 anos. Quando teve um problema, né? Que nós viemos aqui, tentamos conversar tudo com o prefeito, que nós fomos mandados embora, entendeu? O que a gente ouviu que categoria nova. Muita gente nem tinha resposta para a gente, entendeu? Então, assim, como que tem uma função no município que as pessoas não têm resposta? Deixa eu tentar te ajudar ou elucidar um pouquinho. O caso tanto os agentes comunitários de saúde quanto o agente de endemia e outras atividades do Programa Saúde da Família são atividades relativamente novas mesmo, são atividades criadas pelo governo federal e dependem necessariamente de recurso específico. De uns anos para cá, o Tribunal de Contas passou a exigir que a atividade do agente comunitário de saúde e do agente de endemias, que até há um tempo atrás era feito por processo seletivo, passasse a ser realizada por concurso público. Esse já é um posicionamento pacífico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tá, ok? Então, para os agentes que fizeram o processo seletivo, sei lá, há 9, 12 anos atrás, necessariamente por conta desse posicionamento do Tribunal de Contas, eles passaram a ter necessidade de ingressar por concurso público. Tá? Então, por isso que muitas prefeituras, e aí não é o caso específico de Mariporã, tá? Muitas prefeituras estão precisando realizar concursos públicos. É um concurso público, principalmente para o agente comunitário de saúde, ele é um concurso público diferenciado no ponto de que mesmo o Tribunal de Contas exigindo que se faça concurso público, o vínculo do servidor ele ainda está fixado no bairro ou na região, na micro-região. Tá? Então, ainda o servidor que for lotado por concurso público estiver naquela região, em tese ele não poderia se mudar para um outro município ou para uma outra região, tá? Porque ele perderia um dos requisitos de ingresso do cargo. Tá? Então, acho que a gente tentou no plano, de alguma forma, identificar a necessidade de vocês, só que o plano, necessariamente, ele precisa abarcar todos os servidores. Tá? O agente comunitário foi um dos grupos de servidores que foi abarcado. E nós buscamos aí beneficiar também no sentido de vislumbrar o que a legislação federal, os benefícios que a legislação federal contempla para que os servidores não tivessem o prejuízo na carreira. Ok. Então, mas deixa eu só uma coisinha. Eu não mudei de lugar, eu continuo morando no mesmo lugar. E mesmo o Tribunal de Contas, depois foi corrigido isso. Tanto que o meu caso ainda continua. Né? Por ser uma situação nova, não se prepararam para isso. Ok. Luiz, deixa eu fazer... mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor. Boa noite, eu sou a Simone. E eu gostaria de saber
Há quase 10 anos eu tenho pós-graduação e recebo pós-graduação e estou no nível 2. Eu peguei o demonstrativo e estou no nível 1. Por que eu regredi? E gostaria de saber por que a sexta parte agora não vai mais esperar até os 25 anos e por que eu não vou mais receber 17% integral. Não é? Não vou receber 251. Eu gostaria de saber por que acabou a sexta parte, por que agora é proporcional. Faltam 2 anos para receber a sexta parte. Né? E eu gostaria de saber por que eu regredi. Agora eu não tenho mais pós, eu estou nível 1. Tá. Vamos lá. Sim. Se eu for esperar, eu vou me aposentar antes. E eu tenho 2 pós-graduações. Eu sei que uma já está contando, eu recebo há 10 anos. A outra, eu sei que é só pontuação na nossa área do magistério. Agora, por que eu estou nível 1? Há 10 anos eu tenho pós, por que eu estou regredindo? Não, você não está regredindo, você está sendo enquadrada no novo plano. Sim, mas eu já fui enquadrada. Eu já estava no nível 2, agora eu estou no nível 1. Por quê? Sim, 2007 eu já fui enquadrada. E por que a sexta parte agora ela é proporcional? R$251 eu vou receber. Por quê? Você tem 25 anos de... Não, faltam 2 anos. Tá, dentro da regra da proporcionalidade, você vai receber. Isso, R$251. Por que eu não vou receber nos meus 25 anos como todo mundo recebia antes? E eu gostaria de saber também por que eu regredi. Por quê? Você não regrediu. Sim, você eu não estou mais na vertical. Eu não estou mais na vertical, Você está sendo eu só enquadrada. estou na horizontal. Só na horizontal. A vertical eu não estou mais, olha. Houve perda de remuneração? Posso falar um pouquinho? É o seguinte, ela não está sendo enquadrada, ela está sendo desvalorizada. Essa é a palavra. Entendeu? É isso aí, desvalorizada. Mais alguém gostaria... Senhoras e senhores, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite a todos. Eu sou Joyce. Eu não sei se eu estou passando na frente da Lígia, que ela disse que tinha 17 questionamentos. Então, assim, não sei se ela vai fazer ou o que foi. O meu questionamento é quanto... Bom, primeiramente, o que o Dr. Lúcio falou e o que o Manuelino falou, eu achei bastante pertinente. Aqui está todo mundo, pelo menos eu acho que deveria ser a intenção, de todos procurarem o que é o melhor para todo mundo, para a coletividade. Óbvio que cada um vai, primeiramente, olhar o que é melhor para si. Entendeu? Mas eu acho que todos deviam pensar na coletividade. Quando o sindicato diz, olha, nós precisamos ter um plano, porque assim, nós vamos brigar em cima do quê, se nós não tivermos plano nenhum? Tá? Como o Manuelino falou, eu não tenho tanto tempo quanto ele, mas assim, a gente já está há algum tempo esperando por isso. Então, se nós não tivermos uma base, nós vamos partir do quê? Tá? Então, meu questionamento, é uma dúvida, quanto aos 180 dias também, e existe lá no artigo 54, eu fiquei meio em dúvida da interpretação, porque fala assim, é defeso ao chefe do executivo a inaplicabilidade desta lei no ano eleitoral. Então, é defeso, é proibido. A inaplicabilidade ou seria a aplicabilidade? Acho que está alguma coisa ali meio trocada, tá? Então, a questão é sobre 180. E, assim, quando a gente fala da questão do anuênio, eu concordo que nem todos vão evoluir ou vão. Mas, assim, hoje, o meu salário base de escriturária é R$ 954. Pelo meu tempo de serviço, eu fui enquadrada lá no nível, acho que é nível C e tal. O aumento que eu tive nesse período, quantos por cento foram? Quanto tempo em anuênio eu demoraria para chegar nessa base? Entendeu? Então, assim, a gente não está considerando essas coisas também. Eu concordo que o funcionário, conforme o nível de formação, deve realmente ser valorizado, como a Simone mencionou aqui. Mas eu penso, o enquadramento foi feito com base na escolaridade que era solicitada para o cargo quando do ingresso. Queria saber se foi isso também.
Tá? Eu não estou defendendo aqui nem o plano, nem estou falando que é uma maravilha, mas eu acho assim, que enquanto nós não nos unirmos, enquanto funcionários, para chegarmos num fim daquilo que a gente precisa, nós vamos ficar debatendo plano que nunca vai ser aprovado, nunca vai poder ser aplicado. Houve a questão do passado, que foi aprovado, todo mundo achando que ia passar a vigorar, e não aconteceu. É aquilo que o doutor falou, assim, jogar pedra e continuar caindo na mesma posição. Só que se nós também não fizermos nada de diferente, não vai acontecer, porque a gente só sabe vir aqui e discutir, mas no nível assim do enfrentamento e não no campo, assim, para fazer a coisa andar, sabe? Teve lá no final do ano, eu acho assim, poderia ter sido antes, poderia, talvez pudesse ter sido aplicado para esse ano, mas não foi. Então vamos fazer alguma coisa, a gente ser produtivo para que isso seja aplicado, que seja o ano que vem, mas assim dentro de uma coisa que atinja a maioria. Entendeu? A proporcionalidade da sexta parte, a maioria não gostou. Mas, gente, a gente tem que achar, não vai conseguir achar 100% a solução para todas as classes. Vamos tentar fazer abrangente e que atenda a maioria, no melhor, mas atenda a todos. Tá? Então, assim, se pudessem responder essa questão dos 180 dias do artigo 54, que foi o que me causou dúvida realmente. Obrigada. Bom, vamos lá então falar do artigo dos 180 dias, tá? Como eu comentei inicialmente, há uma necessidade de adequação, tá, do sistema, até porque o sistema ele é de uma outra instituição, de uma outra empresa, ele precisa ser adequado, tá, ok? A questão da legislação eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal, ela precisa ser observada no momento do enquadramento ou da aplicação da lei. Tá? A gente não tem como fugir dessas premissas, tá? dessa situação. Pode ser retirado 180 dias? Pode ser emendado o projeto de lei. Tá? Mas a prefeitura ela precisa de um tempo para se adequar. Tá? Faz de conta que eu não disse isso. Mas ela está questionando o artigo 54, que fala que existe uma lei especial federal que proíbe o chefe do executivo a inaplicabilidade, ou seja, a não aplicar. Então ele proíbe o chefe do executivo não aplicar, aí que gera confusão. No ano eleitoral, todos nós sabemos que o ano eleitoral tem uma série de restrições. É uma falha de redação? A palavra é aplicabilidade ou não? É isso que ela perguntou. Calma lá. Vereador, boa noite a todos. Quanto a este artigo, o controle interno trouxe para mim a questão e entendo que foi um erro de redação, sim. Por quê? É defeso ao chefe do Poder Executivo, no último ano de mandato, aumentar as despesas. E quando a gente fala aumentar as despesas, não é só dar aumento de salário. Nós temos editado pelo Tribunal de Contas uma cartilha de gestão financeira às prefeituras e à Câmara Municipal. Eu até comentei sobre isso com o vereador aqui da casa. E é uma regra, é um conjunto de regras e normas que devem ser observadas pelo chefe do Poder Executivo de qualquer município. Então, nesse caso, o artigo que se refere teve mesmo um erro de redação. Eu entendo que sim. Como a audiência, a reunião pública já estava agendada e as questões aqui seriam colocadas, tratadas e propostas, então é o tempo que nós vamos ter também para revisar tudo que for necessário. É importante a gente fazer isso. A reunião está sendo feita para esta finalidade. O governo, quando trabalha na proposta de apresentar um projeto de carreira para os servidores, é exatamente porque nós temos, historicamente,
erros e erros inúmeros em todas as categorias, em todas as classes salariais. Isso é quase que um histórico do município. Todas as tentativas de correções não surtiram efeito, não surtiram progresso. Nós simplesmente conduzimos a gestão de pessoal emendando uma regra à outra, não deixando ficar a base salarial, ter uma remuneração à base do que é permitido no salário mínimo, e a gente vem compondo salários com gratificações, com comissões, com tudo que é possível encaixar e ofertar para o servidor uma remuneração dentro da capacidade financeira do município. Quando o governo propôs o projeto, propõe na intenção de vir corrigindo alguns dos problemas. Dá para a gente corrigir todos? Não dá. Nós temos consciência que não é possível corrigir tudo, mas é possível a gente avançar. Da última reunião pública que foi realizada no centro educacional, nós absorvemos todas as manifestações de todos os servidores. Alguns receberam as respostas dentro do que foi possível. O que foi possível foi reexaminado, veio para o projeto. Apresentamos o substitutivo do projeto e aqui estamos em mais uma discussão. Não há intenção nenhum do governo em aprovar nada às pressas, nada correndo. Não é essa a intenção. Nós sabemos que nós estamos lidando com carreira, com vida dos profissionais. Alguns profissionais tiveram a liberdade de vir me procurar, propondo, inclusive, alguma alteração no enquadramento deles. Quando é composto o quadro, os grupos que são classificados, os agentes de trânsito, inclusive, me procuraram pedindo para que fosse revisto o grupo que eles pertencem. E eu disse que eu levaria a questão à empresa que desenvolveu o projeto e que nós estudaríamos a questão. Então, o que eu quero dizer para os senhores que estamos aqui, e comungo das palavras da Joyce, estamos aqui para partir de algo. Se é importante para os senhores ter um plano de carreira, trabalharemos para que isso aconteça. Faremos o que for possível para que a gente atenda todos os interesses. Sabemos que atende tudo? Sabemos que não atende tudo. Por quê? Existem inúmeras particularidades. Cada qual aqui tem uma posição. A Simone colocou que ela foi desenquadrada, vamos assim dizer. Por que ela tem essa certeza? Porque ela já vem de um plano, de um enquadramento que não foi eficiente. Então, para esse novo plano, não só ela, como todos os funcionários, são enquadrados nos níveis, no nível 1, classe, e aí acho que altera a classe. Acho que o primeiro nível é o 1. É isso que acontece. Mas, assim, em nenhum momento está descartado a possibilidade de rever esses casos. Em nenhum momento está descartado... nós não estamos com um projeto impositivo. Nós estamos com um projeto para propor uma mudança de cargo, uma mudança de carreira, uma mudança de salário. Servidores que ingressaram na prefeitura recentemente, ou que tenham um tempo menor de serviço público, eles são, em tese, mais valorizados, podemos assim dizer. Ao passo que o servidor que tem o maior tempo de serviço poderia falar, eu não sou valorizado. Não é bem assim, dependendo da ótica que você está enxergando. Por
quê? Porque você teve, e nós sabemos que, e o portal de transparência está aí para mostrar para todo mundo, que ao longo do tempo, alguns servidores foram beneficiados, conseguiram, conforme as legislações à época, eles foram agregando aos seus salários alguns benefícios, algumas vantagens. E isso não foi para todos, então nós temos distorções e distorções sérias. Eu só quero citar aqui para vocês, até para deixar registrado, que as principais modificações que foram realizadas neste projeto, que é o projeto substitutivo que está aqui na casa, foi exatamente no aumento do percentual da evolução horizontal, que, se não me falha a memória, estava a 3 e foi para 5 por letra, o aumento dos mínimos de evolução para 25% na vertical e 50% na horizontal, e dessa forma, nós entendemos, salvo o melhor juízo, que ninguém vai ficar sem evolução de um período para o outro. Por quê? Porque a sobra tem que ser utilizada nos anos seguintes. Consequentemente, essas alterações elas seguem em todos os anexos dos planos, seja do projeto geral, seja do magistério, seja da guarda. E quando a gente considera a sexta parte proporcional, nada mais foi que a empresa que desenvolveu o projeto, ela entende que nós não podemos ter dois benefícios com o mesmo fato gerador. Isso foi explicado e replicado diversas vezes pelo Dr. Edgar, que estava na primeira apresentação. Então, como muitos servidores estavam insatisfeitos por não ter a consideração da sexta parte, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos no projeto de, assim como o ano N está sendo considerado na evolução horizontal, para a evolução vertical, a sexta parte também ser considerada na sua proporcionalidade. E à medida que você for enquadrado, à medida que você apresenta seus títulos, aí você passa a evoluir com 12%. Outra modificação importante foi a inclusão de 2 artigos no plano para tratar exatamente da comissão de avaliação de desempenho. Eu não me lembro de cor os critérios, mas foi reavaliado os critérios da comissão de avaliação de desempenho. Outra mudança significativa foi quanto ao agente de saneamento, que ele estava no grupo 1, ele foi retirada a aglutinação que estava proposta com o agente de combate a endemias. Então, ele ficou num quadro isolado. Outra modificação foi do visitador sanitário, que também foi retirada a aglutinação com o agente de combate a endemias. Foram feitas mudanças na nomenclatura dos cargos de auxiliar de saúde bucal para técnico de saúde bucal, incluindo-se no grupo 13 e não mais no 12, como tinha sido proposto no projeto anterior. A criação dos cargos de perito e de enfermeiro do trabalho. Esse médico perito é exatamente em razão da emenda constitucional 103, que nós precisamos adequar as questões de perícia médica para a responsabilidade do município. Nós também fizemos uma proposta de criar gratificações para a gestão de contrato, fiscal de contrato e diretorias médicas, e a inclusão do salário família no estatuto. Essas foram as principais modificações. Os projetos estão na casa, estão mesmo para ser discutidos. Essa é a proposta do Executivo. Eu gostaria que vocês, e eu sei que tem carreiras aqui com particularidades, eu gostaria que vocês fizessem as manifestações, se possível, até por escrito, para que a gente possa entender o problema de vocês e a gente possa responder e propor as alterações no projeto. Só dessa forma que nós vamos poder evoluir mantendo um consenso.
e beneficiando todas as categorias. Essa é a minha participação. Léo, você mencionou a minha fala, que eu estou reforçando o posicionamento. No parágrafo 3º do artigo 54, é onde está escrito que, por força de lei especial federal, porque aquela hora eu falei de cabeça, não estava lendo, fica defeso, que significa proibido, ao chefe do Poder Executivo a inaplicabilidade, não aplicar. Então, fica proibido não aplicar em ano eleitoral. Aí você disse que provavelmente foi um erro no texto. Sim. Então, eu queria que ficasse claro que fica proibido aplicar no ano eleitoral esses projetos de lei. É isso? Você está falando enquanto governo nesse momento? Sim. Sim. Vocês mandaram um projeto de lei para a Câmara para ela apreciar. Nós abrimos um debate e nós descobrimos que tem uma série de situações que precisam ser corrigidas. Então, já que o texto do governo está errado e o certo é que não vai aplicar no ano eleitoral, é possível essa Casa de Leis fazer as reuniões adequadas, como a gente pretende fazer amanhã com o magistério, e aí daí fazer tantas outras, e não se preocupar, porque não vai ser aplicado mesmo, é assim que o governo deseja. Então, a responsabilidade da não aplicação, da maneira como está aqui, tem que ser dividida, e nós, vereadores, com a responsabilidade que temos em relação às comissões que nós temos de todos os segmentos e servidores, devemos fazer essa consulta, já que não foi feito antes. Porque se tivesse feito antes, saberia o que tinha que fazer corretamente. Então, eu estou propondo que a gente tenha calma, bom senso, já estão entendendo que não tem plano porque veio para não ter. Entenderam? Tá bom. Então, quando falarem para vocês que os vereadores estão segurando, os vereadores não querem aprovar, principalmente os da oposição, sei lá o quê, não é verdade, não é? O governo... Vereador. Não, deixa eu terminar, por favor. Tudo bem. Eu estou me posicionando com a maior seriedade. Eu tenho mais de 40 horas estudando esses planos e identificando determinados pontos, inclusive da isonomia dos dentistas com os médicos que 272 municípios no estado de São Paulo tratam de forma com isonomia. E Mariporã está tendo uma diferença significativa. Tem uma diferença significativa de grupos do mesmo grupo 1, para o grupo 14, por exemplo, o grupo 1 tem 8% da proposta inicial nessa evolução, no A1. Ele tem 8% sobre o salário base dele, incluindo os 270. E tem um grupo que tem 225%. Nós temos que fazer essas correções, tá certo? Não que tenha uma justificativa. Os técnicos de saúde bucal, que originalmente estavam como auxiliares, e eles agora estão se transformando, é exatamente porque eles têm a mesma escolaridade, ensino médio técnico, como o enfermeiro técnico de enfermagem. E ele está indo para o mesmo grupo, é uma correção. Então, nós estamos no processo de construção de um plano para durar um tempo maior do que... E outro detalhe, não tem... Aqui, aquilo que o Dori sempre fala, o cálculo autorial, que faz com que tenha uma projeção de viabilidade econômica para o plano. Tem só uma projeção de quanto que vai gastar. Algumas correções nós podemos fazer, sim. Por exemplo, mudar a palavra, a aplicabilidade. Nós podemos fazer. Mas tem tantas outras que nós dependemos tem impacto financeiro, nós dependemos do bom senso do governo. Se a ideia propusemos para a Câmara aprovar algo que a gente ainda não discutiu adequadamente com os servidores, nós precisamos fazê-lo, e essa tarefa ficou para a gente. E nós vamos fazer. Tudo bem? Vereador, posso me manifestar? Sim, por favor. Vereador, o projeto não foi enviado à casa para não ser aprovado. Muito pelo contrário. O projeto foi enviado
para casa exatamente esperando uma aprovação. Em que pese alguns erros e algumas correções a serem feitas, é intenção, sim, do governo a aprovação do projeto e a adequação das bases salariais de todos os servidores. A base salarial do município, hoje, está em média de R$ 950. Com o plano de carreira, a menor base ela vai para R$ 1.400. Nós estamos também com isso tentando adequar a base previdenciária, porque hoje, embora a remuneração ela não fique abaixo do salário mínimo, porque ela é composta de abonos e ela é composta de outros eventos que compõem a remuneração, e isso não deixa a base do mínimo, mas nós temos um recolhimento previdenciário que coloca o servidor num eventual prejuízo quando, no final da sua carreira, que ele vai garantir a sua aposentadoria. O servidor que ingressou no poder público até 1998, esse consegue se aposentar pelo último salário, porque era a lei que regia a regra. Posterior a 1998, ele já passa a ter direito à aposentadoria na base de 180, na média, né, de 180 salários. E quando ele vai lá para o final da carreira, que ele que desconta o abono, que desconta a gratificação, que desconta a comissão, que desconta uma série de outros penduricalhos, PGIs, por exemplo, ele passa a ter uma média de aposentadoria muito baixa. Então, é um momento da vida que ele está mais idoso, mais fragilizado, e ele passa a ter uma aposentadoria com o menor salário possível. Então, o plano visa também fazer essa correção. E é óbvio que, ao longo do tempo, ao longo do enquadramento, à medida que os problemas vão surgindo, as necessidades vão surgindo, é óbvio que é necessário uma adequação, uma alteração do projeto, mas precisa partir de alguma coisa. Precisa. E quanto ao último ano de mandato, não é da nossa vontade. Gostaríamos até poder, no último ano, fazer o máximo. Qualquer político quer fazer isso. Ele quer fazer o máximo, mas, infelizmente, nós temos legislação eleitoral, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que nos proíbe de uma série de ações. Vocês podem, para que vocês entendam o que eu estou falando, vocês podem consultar na página do Tribunal de Contas a gestão financeira, as prefeituras e as câmaras municipais, que vocês vão entender como se trata o último ano de mandato e todas as proibições, todas as vedações que são impostas a qualquer poder, seja legislativo, seja executivo. Tem coisas boas, com certeza, eu não vou ficar fazendo debate monopolizando, só para concluir, tem coisas boas sim, você falou algumas, tem algumas que também temos que levar em consideração, porque na aposentadoria tem a proporcionalidade de salário, principalmente nessa novidade que veio agora, tem uns detalhes aí. Agora, tem coisas boas. Agora, então, foi falta de planejamento ou não, que não trouxe isso em tempo de votar o ano passado, com tempo de discutir e fazer com a melhor perfeição. E sobrou desse jeito. Nós estamos agora diante desse impasse. E nós temos que resolver, porque é responsabilidade de todos nós que estamos aqui à frente como agente público. E eu estou à disposição de fazer o melhor possível. Nós também, vereador, e eu me coloco aqui, não foi uma falta de planejamento. Senhor presidente. Você quer falar? Você quer falar? Senhor presidente, eu queria fazer só uma pergunta pontual para Léo. Bem rapidinho. Bem rápida, não, ela é bem rápida. Fazer pergunta. Na verdade, o que o sindicato entende que, se houver a aprovação este mês,
na data que foi gravada, tudo, ele pode ser aplicado. O que não pode é ficar por 180 dias, como está colocado. Então, a questão é essa. Então, o que a gente queria saber é se houver as modificações necessárias, tirar as dúvidas e limpar essa área através das modificações, se o governo está disposto a implementar isso este ano, ou seja, este mês. Doutor Lúcio, eu não posso responder de imediato essa sua pergunta. Por quê? Nós estamos, inclusive a Casa fez uma moção pelo vereador Chinão sobre o envio dos nossos projetos de revisão geral anual. Nós não enviamos ainda, porque o índice oficial que da nossa revisão geral é o IPCA e IBGE, e ele fecha no mês de fevereiro. Ou seja, ele fica disponível para nós 15 dias após o seu fechamento. Por essa razão que o projeto ainda não veio para casa. Assim que a gente conseguir obter o índice oficial, os projetos estão praticamente prontos para serem remetidos. Considerando o que o senhor está dizendo, de aprovar o projeto ainda esse mês, por que eu também não respondo de imediato? Porque nós estamos numa primeira reunião pós-apresentação do projeto substitutivo, com uma audiência pública agendada para o dia 14, sábado, às 14 horas da tarde. Tem toda a educação com interesses particulares e questões particulares a serem propostas, que precisam ser recebidas e examinadas. Eu, sinceramente, considerando que se trata de um projeto de lei com 2 votações, eu não consigo visualizar isso em tempo real. E até agora que eu acabei não respondendo ao vereador Écio no momento que eu me explanei anteriormente sobre a avaliação atuarial, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que nós temos que apresentar o impacto, se não me falha a memória, o Luiz pode até me corrigir, 2 anos, por 2 anos, e isso está feito, isso foi encaminhado à Câmara. A lei não nos obriga que a gente apresente um estudo atuarial. Ainda assim, por força do projeto, por força de emenda constitucional, que é uma novidade para nós e tem uma série de assuntos relevantes, eu já propus um procedimento licitatório para que a gente possa contratar uma empresa que faça não só uma revisão na legislação previdenciária nossa, como também possa ver a questão atuária. Hoje, a gente entende que, aumentando a base salarial de 950 para 1.400, as contribuições passam a incidir sobre a nova base. Então, em tese, não teria um prejuízo ao Instituto. Mas, ainda assim, nós vamos apresentar um trabalho, um estudo para demonstrar essa questão. Ok. Deixa eu, em respeito... Lúcio, deixa eu respeitar os funcionários, por favor, porque já tem funcionários indo embora. Então, vocês me perdoem, mas deixa, porque já tem funcionário indo embora. Por favor, fala o seu nome e o setor, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Naína, sou agente de saneamento. E a nossa dúvida é a seguinte. Como você mesmo explanou agora, Léo, foi mudado o nosso cargo do enquadramento que estava no projeto anterior. Só que nesse projeto, o nosso cargo entra em vacância, contrariando a Lei 8.112 de 90, a Lei Federal. Eu queria saber qual foi o critério para colocar o nosso cargo em vacância. A 8.112 é uma lei federal. Mas essa lei federal, se não me falha a memória, ela diz sobre os servidores da União.
Não. Então, eu peço para você, por gentileza, encaminhar essa sua dúvida por escrito, para que eu possa examinar na base legislativa. Hoje você não consegue me responder. Não conseguiria responder. Obrigada. Boa noite, eu sou a Renata, sou auxiliar de enfermagem da UBS Centro. E, na verdade, eu não sei nem se é uma pergunta, eu acho que é muito mais uma sugestão que eu gostaria de colocar, que eu acho que a gente poderia estar sentando e conversando sobre essas emendas junto com a secretária da Saúde, com o pessoal do sindicato, porque assim a nossa categoria está um pouco aí, não está sendo muito valorizada. O Écio mesmo colocou a questão do enfermeiro técnico, mas assim, todo mundo esquece que antes deles tem um auxiliar de enfermagem. Então, assim, eu não estou falando só pela minha profissão, mas eu estou falando para a área da saúde, da gente fazer uma emenda junto com os técnicos, porque ninguém melhor do que nós para saber o que é melhor. Então, eu acho que seria legal, da mesma forma que a educação está fazendo uma reunião para decidir o que é melhor para a categoria deles, eu acho que a saúde também tem esse direito. E assim, junto, todo mundo junto, fazer o que é melhor para os funcionários. Porque tem algumas emendas aí que tem que ser relevante, porque nós, da categoria, estamos muito desvalorizados perto de muitas outras que estão tendo. E a gente precisa entrar num conceito. Então, já que a gente tem esse prazo, eu colocaria essas sugestões para poder sentar e conversar e juntos fazer uma emenda de melhoria. Você pode encaminhar, como eu disse anteriormente, as suas considerações à empresa, ao instituto. Eles vão receber e vão analisar as questões propostas pela categoria, tá? Sim. E respondendo à pessoa anterior, de fato, a Lei 8.112, que ela é de 1990, ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da União. Só complementando essa informação, são situações distintas, tá? Uma coisa é tratar de cargos e tratar também de atribuições, tá? Então, no seu cargo específico, nós identificamos que as atribuições, ela também está nas atividades de outro cargo, tá? Com outra nomenclatura, tanto que inicialmente a ideia era fazer a junção, não foi solicitado que não fizesse isso, até em razão da remuneração. Então, por conta de atribuição, então identificou-se a melhor possibilidade, manter a categoria de vocês, os cargos de vocês ativos até a vacância, e a partir da extinção passará a valer o outro cargo com as atribuições que ele já tem hoje. Tá ok? Por gentileza, você não quer usar o microfone até para os demais ouvirem, por favor? E gostaríamos, se tem mais algum servidor para fazer alguma pergunta, por favor, um momento. Essa semana nós fomos conversar com a Luana. Inclusive, pegamos um documento com a descrição das nossas atribuições, que não é compatível com o agente de combate a endemias. Não tem nada a ver. Já entramos com processo lá no RH para regularizar o nosso desvio de função hoje. Então, não é compatível as funções. Depois, se você quiser uma cópia do documento aqui, entrego para vocês darem uma verificada. Na verdade, é rápido também. Eu sou professora, a gente até encaminhou, a gente está em conjunto com o sindicato, tem as questões já elaboradas, a gente estava conversando aqui com o grupo, e agora, vendo que as questões das nossas colegas também
da saúde, então, e as nossas também, nós não estamos sentindo, assim, uma resposta, né? Teve a questão do enquadramento, tem a questão dos 180 dias, tem a questão do erro que o professor Écio aqui elucidou muito bem, ficou claro para nós que... Então, está tudo claro. Então, o que a gente gostaria de propor, já que a gente tem essas questões todas por escrito, e a gente não está sentindo que estão sendo respondidas, que então fosse encaminhado para a próxima reunião essas questões efetivamente sejam respondidas a contento, porque, infelizmente, a impressão que dá é que a gente não está sentindo que as questões estão sendo respondidas. E agora as nossas colegas da saúde, assim como as da educação, estão comprovando que realmente a gente não está sentindo que estão sendo contempladas essas questões. Tem por escrito, encaminhamos, e aí na próxima reunião, efetivamente, né, até a senhora até falou, no momento não tenho condições de responder, e aí fica essa pergunta, né, fazer essa pesquisa para realmente sanar todas as dúvidas. Obrigada. Veja, a gente agradece essa colocação e a gente gostaria de acatar isso. Como nós vamos ter uma audiência pública, já tornando público o que vai ser aqui, tá? Não vai ser no Centro Cultural, vai ser aqui no próximo sábado, às 14 horas, vai permanecer nesse local. Até pela estrutura que aqui tem. Então, já fica confirmado que no próximo sábado, às 14 horas, vai ser aqui mesmo. A gente gostaria, Lígia e demais funcionários, que façam essas perguntas, encaminhem, que possivelmente até sábado já poderia ter as respostas. Aí vai estar lá, resposta da Lígia tal, foi indagado tal situação, e já vai respondendo. Resposta da Renata e assim por diante. Então, por favor, façam as perguntas e encaminhem, que elas vão ser respondidas. Pois não. Se me permite uma sugestão para todos, executivo, legislativo, assim, provavelmente nascerá substituições do substitutivo. Perfeito. Ou seja, o substitutivo que está para nós lermos tem que fazer adequações de escrita e outras mais. Considerando que para alguns funcionários está legal o plano, para outros está mais ou menos, e assim vai indo, valeria a pena, penso eu, canalizar sugestões gerais de qualquer categoria para o sindicato, que responde por todos. O sindicato, do jeito que entender que é melhor, junto com o vereador, junto com o executivo, senta junto com a empresa que está fazendo tudo isso, vê no campo da possibilidade orçamentária e técnica, fazer essa redação final, para que, enfim, chegue um resultado para a Câmara, meio final da opinião de todos. Então, como um campo de sugestão, para a gente... Sabemos que temos tempo, mas tem que acontecer esse ano, não pode também para sempre, tem que ter uma agenda de trabalho. Sugiro que canalize todas as sugestões para o sindicato, para se discutir no âmbito que achar interessante, para chegar, enfim, um resultado para nós 13 vereadores olharmos e falar: é isso que é possível ser feito, é isso que está de bom grado para os servidores gerais, no olhar clínico, técnico de sindicato com o próprio executivo. É a minha sugestão. Ok. Mais algum funcionário para fazer alguma pergunta? Não? O senhor Lúcio queria... pelo jeito, se ninguém ficar fazer mais nenhuma pergunta, a gente daqui a pouco vai encerrar. A gente está colocando novamente à disposição. Agora o Lúcio vai fazer... O Lúcio... Tá. Ô, Lúcio, posso pedir para o Adão... É Adão, né? Adão. Por favor. Pessoal, boa noite. Meus amigos, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Pessoal, eu só estou com uma curiosidade. Já foi feito uma conta do cálculo de quanto isso vai impactar na folha da prefeitura? Léo, você pode responder, por favor? Sim, o impacto está anexado ao projeto e é um valor considerável de folha, de investimento de folha, frente à receita do município. Eu sei que no começo vai ser um impacto muito grande e cada caso vai ter que ser estudado, inclusive o meu. Então, essa é a minha pergunta. Como vai ficar isso na calculadora?
não gera economia à prefeitura. Vamos lá novamente. Então, as evoluções elas vão acontecer, tá? Para o servidor, a cada 2 anos na horizontal, a cada 4, não. Estabelecido o mínimo de 50% na horizontal, 25% na vertical, com inclusive o servidor não beneficiado naquele ano, ele poderá progredir no ano seguinte. Tá? Artigo 26, inciso 4º do projeto de lei. Não, porque tem o Tribunal de Contas e a gente tem uma meta para ser respeitado. Te agradeço. Lúcio, quer 5 minutos? Por favor. Primeira coisa é deixar claro o seguinte, aqui foi comentado tudo, então o sindicato especificamente não tem dúvidas em relação a como está o projeto. Tá? Ele tem questões para melhorar o plano. A ideia é que na segunda-feira que vem, data que está marcada uma assembleia dos servidores, às 18 horas, os servidores tenham condições de saber o que está sendo decidido. E quem vai decidir, gente, não é o sindicato, é a assembleia. Tá? Então vamos lá, a gente precisa saber que precisa mudar e nós temos o interesse, sim, de votar isso de imediato. E já deixo uma pergunta para o governo, que foi ventilado aqui pelos nobres vereadores, né, se há possibilidade de sentar para fazer o acordo. Porque, veja só, foi entregue na semana passada, e pelo que eu entendi, na terça-feira da semana passada, e pelo que eu entendi, era para aprovar esse ano. Né? Não foi dito se é ou não é. Então, a pergunta bem objetiva dá para a gente sentar antes para, de repente, tentar amarrar isso com todas as mudanças e alterações que a gente tem? Então, essa é uma questão. Tá? Porque os 180 dias não podem ir para trás, mas se a gente aprovar esse ano, esse mês, ainda dá. Tá? O servidor que for até a Assembleia, ele vai ter que saber que não há uma garantia para a evolução horizontal. Diferente do anuênio, não tem garantia, porque ele pode ser mal avaliado. Tem um artigo aqui que a gente viu realmente que tem a questão psíquica da pessoa, tudo, a questão emocional. Então, não é tão objetivo. Do jeito que está colocado, quem define é o governo, essa comissão. E essa comissão, gente, ela é para avaliar o servidor. Não tem que estar o executivo, e eu não falo desse governo, por favor, porque talvez se fosse estava tranquilo, mas o que eu estou falando é qualquer governo, a gente não sabe o governo que vem. E aí o servidor fica refém de uma situação. Tá? Então, o servidor que está indo para a Assembleia, ele precisa saber que não tem garantia para essa evolução horizontal, porque tem uma série de restrições, de considerações. Tá? Saber que a cada 4 anos, por conta dessa possibilidade, o servidor pode sim perder uma média de 3%. E, de forma contrária, na análise, a prefeitura não é este governo, mas a prefeitura como um todo deixa de investir 3% a cada 4 anos.